Nós temos uma pessoa especial, fora da curva, é uma pessoa fora da curva, mas uma pessoa extraordinária, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós hoje à noite. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria, a nossa querida Tamara, que vai estar pregando hoje aqui. Glória a Deus! Tira a máscara, menina, tira a máscara. Gente, prega com ela, viu? Prega com ela. Aleluia. Só um minutinho, gente. Boa noite. Aleluia. Aleluia. Gente, que honra estar aqui nesse altar nessa noite. Que honra estar aqui. Boa noite, Ministério da Fé. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Eu sei que nessa noite Deus tem surpresa para nós. Vocês creem? Eu sei que nessa noite tem cura, tem milagre. Eu sei que tem muito de Deus para nós aqui nessa noite. E eu já quero agradecer o pastor Samir, a pastora Débora que não está aqui, a pastora Sandra, o pastor Júnior, a pastora Keila, o pastor Júlio também não está. O meu marido lindo que não sei cadê ele, onde foi. Pastor Tiago, pastor Edu, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio ministrar aqui nesse altar. Gente, é fantástico, é sobrenatural. Já está nítido aqui a presença de Deus, desde o louvor. Já está sendo maravilhoso estar aqui na frente. E olha, eu vou falar com vocês. Se vocês estão acostumados com o comum, eu desafio vocês hoje a fazerem diferente. Já ouviram aquela frase que é loucura a gente querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas? Então eu desafio vocês a adorarem diferente hoje. Porque Deus tem novo para nós. Deus tem surpresas, Deus tem cura, Deus tem milagre, Deus tem agir, Deus tem visitação para cada um de nós. Então adore diferente, amém? Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, então. Em 2 Reis 5, do 1 ao 3. Todos abriram? Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. Agora vamos passar lá para o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Amém? Podem assentar. Creiam que o Senhor vai fazer algo novo nessa noite nas nossas vidas. Aleluias. A gente leu sobre Naamã, comandante do rei da Síria. Era um homem de confiança, né? Foi um homem que foi usado por Deus para conquistar uma vitória, né, para a Síria. Porém, esse guerreiro ficou leproso. E a única esperança de cura para a vida dele veio de uma informação dada por uma menina capturada em Israel, que era sua escrava. Que inclusive eu ia ministrar sobre ela e Deus colocou muito forte que era contrário, era sobre Naamã, né, nessa noite. E a minha pergunta para você hoje é:
O que é que você tem feito com as saídas que Deus tem te enviado? Às vezes a gente está esperando uma saída. Deus dá a saída, mas a gente não quer essa saída. E aí, a gente perece, né? Perde anos da nossa vida no deserto, porque a gente quer escolher a saída. Então, Naamã era um homem muito importante, admirado e respeitado pelo rei e por todos. Mas um dia, o seu status, o seu dinheiro, a sua habilidade, a sua sabedoria, não era o suficiente para lhe dar a cura. Não era o suficiente para restaurar a sua vida, né? E então, a gente vê aqui na passagem, no trecho que a gente leu, que Naamã, ele era um homem orgulhoso, né? Ele era um homem de confiança do rei. Então, a gente lê, a gente vê aqui que ele era um homem orgulhoso, né? Ele já foi à procura do profeta com o cenário todo arrumado para a cura dele. Então, como diz minha mãe, Naamã era como... Ele se achava o rei da cocada preta. Né? E, enfim, não foi como Deus quis. Não foi como ele quis. Foi como Deus quis. E é assim que Deus faz. É assim que Deus fazia. É assim que Deus faz. E é assim que Deus fará. É do jeito dele. Conforme ele vê e entende que é melhor para nós. Né? Nós temos duas opções: ou nos rendemos a Deus e recebemos a nossa cura, o nosso milagre, como Ele faz, ou nós ficamos esperando o tempo todo até onde der, porque receber a cura da nossa vontade, ela pode, do nosso jeito, ela pode não acontecer. Então, ou a gente se rende a Deus e recebe o que Ele tem para nós da forma que Ele tem, ou a gente pode perecer por toda a vida esperando do nosso jeito. Né? Agora eu tenho uma outra pergunta para você. Qual tem sido a sua resistência com o modo de Deus fazer as coisas na sua vida? Deus sempre esteve à sua e à minha disposição para nos abençoar. Mas muitas vezes nós recusamos e perdemos as oportunidades porque a gente quer o mais bonito, porque a gente quer o menos trabalhoso e o menos vergonhoso. A gente não quer, a gente tem medo de se expor. E quando eu falo isso para vocês, eu falo de mim. Quando eu falo isso para vocês, eu falo porque eu já passei por essa fase de querer também o menos trabalhoso, o menos vergonhoso, porque não é que o processo de Deus é vergonhoso, é porque o inimigo coloca na nossa mente que o processo de Deus é vergonhoso. Mas na realidade não é. É porque o processo de Deus é muito grande. E às vezes nós pensamos tão pequenos que a gente não consegue entender o processo de Deus na nossa vida. Então, qual é que tem sido a sua vergonha? O que é que tem te impedido de se render a Deus? Reflita. Qual é que tem sido a sua vergonha? Deus já liberou a cura, a libertação, o milagre, mas você precisa se render nessa noite. Quanto tempo mais você vai ficar esperando? Quanto tempo mais você vai ficar postergando a sua vitória? Você vai ficar postergando o seu milagre? Quanto tempo mais você vai ficar angustiada, sentindo dor, passando vergonha, medo, o medo em excesso? Quanto tempo mais? Quantos anos mais? Quantos anos da sua vida já passou e você perdeu de viver a vida abundante? Como muitos anos que eu perdi de viver a vida abundante. Pela vergonha, pelo medo. E eu vou falar mais disso um pouco mais à frente. Deus sabe o processo que cada um de nós necessita para ser transformado. Ele libera as bênçãos, mas o nosso render é que determina o nosso recebimento. Deus é Deus de curas e milagres instantâneas, mas Deus também é Deus de processo. Processo tem a ver com estruturação, gente. Processo tem a ver com base. Processo, quando a gente passa pelo processo de Deus, a gente é forjado, a gente chega lá na frente valente. Deus vai podando a gente, Deus vai modificando a gente e a gente vai alcançando os níveis que Ele quer com segurança. É isso que Deus faz no processo. Temos vários exemplos de processos de Deus na Bíblia. Por exemplo, se Naamã não tivesse abandonado o orgulho e mergulhado 7 vezes no Jordão, ele não seria curado.
se a mulher sunamita não tivesse ido atrás do profeta quando tudo parecia perdido e aceitado o processo do profeta na vida do filho dela, ela não o teria de volta. Se Pedro não tivesse ouvido a voz de Jesus e voltado ao lugar da sua frustração, quando ele pescou a noite toda e voltou sem nada, e Jesus o falou, volte e jogue do outro lado, e ele foi, jogou do outro lado e voltou com as redes cheias. Se Pedro não tivesse rendido à voz de Jesus, se nós não nos rendermos à voz de Jesus, ao processo de Deus sobre as nossas vidas, não viveremos o milagre dele. Se eu não tivesse vivido o processo de Deus, eu não estaria aqui hoje falando dele para vocês. Eu não estaria aqui hoje com a minha vida transformada, com a minha casa transformada, com a minha família, com os meus filhos diante do Senhor no altar. Eu não estaria aqui para falar para vocês que eu já estive angustiada, que eu já estive fraca, que eu já estive com muito medo, mas que hoje Deus me restaurou e é isso que Ele tem para vocês. Em nome de Jesus. Para ser curada, eu tive que me render. Eu não vou falar para vocês que foi fácil. Não foi nem um pouco e eu resisti por muito tempo. Eu passei muitos anos presa no medo. Na sensação de rejeição, de não pertencimento, de fracasso. Consequências que eu trouxe lá da minha infância. Acho que eu já contei um pouquinho da minha infância numa ministração domingo pela manhã, mas eu vou falar aqui para vocês rapidinho que eu morei com meus pais até um pouco mais de 6 anos. Eu não tive uma infância assim muito saudável. Os meus pais, por mais que eles se esforçaram, eles me passaram o que eles tinham, a bagagem, o conhecimento que eles tinham. E infelizmente eu era uma criança, eu não entendia muitas coisas e eu trouxe muitas mazelas, eu trouxe muitas raízes, muitas dores lá do meu passado. Isso influenciou muito na minha vida e eu demorei muito para o meu processo de cura, porque, como eu falei um pouco antes para vocês, eu fiquei muito tempo presa na vergonha, né, de aceitar o processo. E quando a gente fica presa no medo, na vergonha de aceitar o processo, a gente não avança, né? Então, eu vivi com meus pais até um pouco mais de 6 anos de idade. O meu pai era um homem muito, muito agressivo, muito irritado. Ele se irritava muito fácil. Então, com um pouco mais de 6 anos, eu já saí da casa dos meus pais com um medo muito excessivo. Eu tinha muito medo. Eu fui morar na casa da minha avó. A gente morava na fazenda. E meu irmão, quando tinha atingido essa idade, ele já tinha ido. Quando eu cheguei nessa fase, eu fui também, porque era mais fácil para a gente estudar. Então, assim, por mais que os meus pais pensaram no melhor para nós, eu ainda cresci com muitas dores. Eles tentaram o melhor deles, mas eu cresci com muitas sequelas, com muitas dores. E aos 12 anos de idade, na minha adolescência, enfim, quando eu cheguei na casa da minha avó, todos os dias, o que mais me doía todos os dias era a saudade da minha mãe. Eu tinha muitas dores, eu tinha dores físicas de tanta saudade da minha mãe. Então, quando eu cheguei à adolescência, eu já cheguei uma adolescente doente da alma. Eu era muito magrelinha, então eu já estava até sofrendo bullying, porque eu era a magrelinha da boca grande. Eu era a magrelinha da boca grande que chorava demais. Então, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança, eu tinha muita carência. E eu infelizmente, me tornei uma adolescente muito trabalhosa. Eu dava muito trabalho para minha avó. E enfim, até da infância até a minha adolescência, um pouquinho no final da minha adolescência, eu já tinha passado por 4 casas diferentes, porque a minha avó, da casa da minha avó, meu pai me tirou da casa da minha avó porque eu comecei a namorar escondido. Depois eu fui para a casa das minhas tias, enfim, eu dei muito trabalho para elas. Dei muito trabalho, eu era uma adolescente excessivamente carente. Eu era uma adolescente excessivamente insegura. Então, só um minuto. Que se eu não... vou ver a sequência aqui para falar para vocês. Então, o que eu vou falar para vocês é só um pouquinho das minhas raízes. Só para vocês se identificarem. Porque, de repente, vocês estão presos em coisas lá do passado. Eu falo muito... Essa semana eu estava falando sobre... Conhece carrapicho aqui?
Alguém conhece carrapicho? A gente passa no mato e se tem um carrapicho, a nossa roupa fica grudada lá e a gente tem que voltar para tirar. Ou a gente sai, puxa e o carrapicho vem junto com a roupa. O famoso velcro. Exatamente. E aí, ou se a gente puxa, a gente continua a andar e a gente traz o carrapicho junto com a roupa. E é bem desse jeito. A gente cresce, a gente amadurece, a gente vira mãe e a gente traz os carrapichos junto com a nossa roupa. E esses carrapichos, eles nos furam, eles nos perturbam, eles nos incomodam. E só Jesus para aprofundar, para ir lá no fundo do nosso coraçãozinho e tirar isso, né? Então, eu passei toda a minha adolescência tentando levantar e caindo. E a cada queda que eu tinha, a cada queda que eu levava, eu levantava um pouquinho pior. Então, foi um processo muito difícil. Eu não vou falar todo o meu testemunho para vocês hoje, mas eu cheguei à vida adulta frustrada, uma mulher cheia de bagagem das minhas raízes, muito estressada, muito nervosa, muito insubmissa, porque quando a minha mãe, no processo da minha mãe com meu pai, eu falava, eu nunca vou ser submissa a um homem, porque eu tinha um falso entendimento de submissão. Né? Hoje eu entendo que ser submissa não é deixar o homem nos agredir, não é isso, não é completamente fora desse entendimento, mas eu cresci e eu tive essas sequelas. Eu era insubmissa, eu era completamente estressada, completamente vazia, e mesmo depois de casada eu me sentia sozinha, muito sozinha, e eu tinha muitos altos e baixos, né? O inimigo tentou frustrar os planos de Deus para a minha vida, como ele tenta frustrar os planos de Deus para a vida de vocês também. E eu sei que todos os dias. Mas Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é o Pai. Ele é o Pai que nos acolhe. Ele é o Pai que nos dá colo. Ele é o Pai que sara as nossas dores. Ele é o Pai que nos abraça, que seca as nossas lágrimas. Ele é o Pai que nos socorre. E quem recebe isso nessa noite, levante as mãos, dê glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é poderoso. É uma alegria saber que nós temos a Ele para recorrer. É uma alegria saber que nós temos um colo que nós sempre necessitamos. O colo de pai que a gente sempre sentiu falta, a gente tem nele. O abraço de pai que a gente sente falta, a gente tem nele. E a gente só entende isso quando a gente se rende ao processo. A gente só entende se a gente se render verdadeiramente ao processo. Eu sou um milagre, eu sou um improvável de Deus. Quando eu decidi andar com Jesus, meu casamento já estava bem abalado. Era uma coisa que o inimigo também queria destruir na minha vida. E talvez esteja querendo destruir também na sua. Talvez esteja querendo destruir suas emoções. Talvez esteja querendo destruir sua vida profissional, sua vida espiritual, pela mesmice de não buscar se render em Deus. Porque quando a gente anda na casa de Deus, ou quando a gente gosta de Deus, ou quando a gente acredita em Deus, mas a gente não se rende a Deus, nada acontece. Nada acontece. Deus, Ele não desistiu de mim, como Ele também não desiste de você. Amém? Hoje, para eu ser uma mulher sarada e equilibrada, tendo uma família linda que eu tenho, só um Deus como o nosso poderia me dar. Porque eu não mereci, mas porque Ele é bom, porque Ele me amou, porque Ele me ama até hoje, Ele ama você, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso, porque Ele pode fazer tudo muito diferente na sua vida. Amém? Os meus sonhos de criança, que eu havia esquecido, Deus desenterrou todos eles. Todos, eram pouquíssimos sonhos que eu tinha na infância. Mas no decorrer do meu crescimento, eu acabei esquecendo todos eles. Inclusive, eu comentava no início da minha vida adulta que eu não tinha sonho. As pessoas falavam de sonhos e eu não tinha sonho. Inclusive, eu tinha esquecido os sonhos da infância que eu tinha. Mas na vida adulta, Deus trouxe todos à tona. Deus desenterrou todos eles. E Deus fez muito mais lindo do que eu sonhei. Muito mais abundante do que eu sonhei. Muito mais do que eu imaginei. Ele fez para mim. Me entregou em nome de Jesus. O medo, a vergonha, a sensação de incapacidade, a insubmissão me fizeram resistir ao processo de Deus durante anos na minha vida. Eu esperei que fosse do meu jeito, mas foi do jeito dele. E valeu a pena, e vale a pena todos os dias. Vale a pena todos os desafios superados. Vale a pena
Teve dias que eu ficava com dor de cabeça para superar algum limite. Eu sentia dores, eu falo com o Thiago assim, amor, o processo comigo é diferente, porque tem dia que eu sinto dor para passar isso. E aí eu passava por aquele processo e já parava, porque Deus sabia como tratar comigo. O medo era tão grande, que Ele sabia como tratar comigo, e Ele sabe como tratar com você. E se você se render, Ele vai tratar com você nessa noite. Creia, acredite, adore diferente. Adore diferente, receba diferente, faça diferente. Amém? O que Ele diz para você hoje, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, o que Ele diz para você hoje é: vem, vem, eu estou à disposição para o seu processo. Eu estou de braços abertos para o seu processo. Eu quero te curar, eu quero te sarar. São tantas as pessoas que a gente tem visto, que eu tenho acompanhado, porque Deus sarou as minhas feridas para sarar outras feridas. E eu tenho acompanhado tantas mulheres, tantas pessoas que estão frustradas emocionalmente, que estão angustiadas. E eu te falo hoje que o processo necessita de se render. Necessita de se render. Hoje Ele diz para você. Hoje Ele diz para você mais uma vez: vem. Vem, eu quero te fazer livre. Vem, eu quero te curar, eu quero te salvar. Eu quero te tirar desse caos que está a sua vida. Quanto tempo mais você será resistente? Quanto tempo mais você será resistente? Reflita há quanto tempo você está resistindo o processo de Deus. Vir para a igreja não é ceder ao processo de Deus. Eu vim durante anos. Aliás, a minha mãe, ela conheceu a Jesus muito. Eu ainda era novinha, mas eu não me rendi há muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem me render. Então o processo não aconteceu. Então, hoje, Deus diz para você: quanto tempo mais você quer viver na escravidão, nas correntes do inimigo, com essa angústia que te consome, a falta de paz nos seus dias? Quanto tempo mais você quer viver nessa situação? Quanto tempo mais? Você não já viu e sentiu que somente com a força do seu braço não vai dar resultado? Você já passou por todos esses anos e já vivenciou que com a força do seu braço não dá resultado? Ei, você de casa, com a força do seu braço não tem o resultado que você espera. Com a força do seu braço, não te leva ao objetivo que você tanto sonha. Não limpa o seu coração. Não tira a sua frustração. Não tira a sua angústia. Não tira o medo. Não te dá a sensação de pertencimento. O tempo não te dá a sensação de pertencimento. Quando a gente se rende a Deus, a gente sabe que a gente pertence a Ele. A gente se sente amada. As dificuldades vêm. Os problemas vêm, mas quando a gente fala: Deus, eu quero um colo, Deus, eu preciso de um colo, Deus, Ele vem. E é tão gostoso e é tão notável que Ele vem e dá o colo que a gente precisa. E a gente sai desse momento do colo ali restaurado. Isso é se render. E eu te convido hoje a se render verdadeiramente a Deus. Se renda verdadeiramente a Deus. Talvez você até conhece a Deus, está constantemente na casa dele, como eu disse. Mas, meu irmão, Ele não vai invadir a sua vida se você não se render. Quanto mais... Hoje eu falo para vocês uma coisa. Eu vou falar para vocês o mesmo que os servos de Naamã disseram a ele. Se Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quando Naamã ficou resistente, eles falaram isso para ele. Se Deus tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Quanto mais Ele te pede, vem. Ele só diz isso. Vem. Se Ele estivesse te pedindo para pagar um sacrifício, se Ele estivesse te pedindo todo o seu dinheiro, se Ele estivesse te pedindo para você subir tantos degraus de escada, você não faria? Hoje Ele só diz para você: vem, cede, se rende ao processo, abre o seu coração, faça diferente, resolva fazer diferente. Não só assistir uma palavra, ouvir uma palavra,
motivadora que vai trabalhar no seu coração, mas se rende verdadeiramente ao Senhor. Se rende a Ele com humildade. Ele apenas diz: vem, vem, eu quero te curar. Creia e Ele fará. O Deus que servimos é o Deus do impossível. Ele te conhece, Ele sabe todos os seus traumas, Ele sabe os carrapichos que você trouxe lá de onde você veio. Ele sabe tudo que você já passou. Ele sabe do que você precisa para ser livre. Abra o seu coração para Ele nessa noite e faça algo diferente para toda a sua vida, que vai dar resultado para o resto da sua vida. Se entregue a Ele. E agora eu te pergunto, você escolhe o processo de Deus ou você escolhe continuar tudo como está? Se renda a Ele. Se renda a Ele. Se você aceita o processo de Deus, se você aceita o novo de Deus nessa noite, eu te convido a se colocar de pé. Se coloque de pé. Se você aceita o processo de Deus hoje na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. 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 Eu vou orar por você nessa noite. Em nome de Jesus, eu vou orar por você nessa noite. Você que nunca aceitou o Senhor Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, eu te convido hoje a vir aqui à frente. Faça diferente. Faça algo diferente. Assistir os cultos, vir à igreja. Talvez você já veio por muito tempo, mas resolva fazer diferente hoje. Corre aqui para frente se você quer algo de Deus hoje diferente na sua vida. Corre aqui para frente. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai te transformar como Ele transformou a minha vida. Como Ele transformou muitas vidas aqui. Eu tenho certeza que Ele vai te transformar. Eu tenho certeza que Ele vai te curar. Que Ele vai sarar o seu coração como Ele fez comigo. Faça diferente hoje. Resolva fazer diferente hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?